Estou vendo minha tela? Sim, tudo certo aqui. Então, vou começar a apresentação. Eu já estou dentro da console da OCI, inclusive eu já estou aqui na aba de Identity, que é por onde a gente gerencia todo o usuário, tanto parte de autenticação, controles, então tudo isso fica incluso dentro deste menuzinho. Então, eu vou encontrar esse menu por onde? No menu hambúrguer, eu clico aqui no menu hamburguinho, Identity e Security. Então, por aqui eu vou ter acesso aos meus grupos de usuários, a grupos dinâmicos, Network SARS, policies, entre tantos outros que nós vamos abordar também hoje aqui. Aqui, inicialmente, a gente vai entrar nos usuários. Então, por onde que eu consigo gerenciar meus usuários? Existem duas formas, depende de como está configurado o seu usuário. Tem como eu clicando sobre o menu de profile, aqui no canto direito da tela, clicando em User Settings, eu já vou direto para o meu usuário. Ou então, eu clico no menu Hambúrguer, Identity Security Users. Como essa é uma tenancy compartilhada, aqui aparece todos os usuários que têm cadastrado. Inclusive, se for um acesso corporativo, isso daqui vai ser comum ter vários usuários cadastrados. Então, aqui eu teria que procurar meu usuário, já sei que ele está na segunda tela, então vou aqui na segunda tela, está aqui. Oracle Identity Cloud, aniele.rocha. Então, eu entro aqui e eu consigo editar o meu usuário, fazer todo o gerenciamento desse usuário. Ah, o usuário não está mais ativo, eu preciso desativar o usuário. Eu sendo o administrador da rede, eu iria fazer essa gerência por aqui. Aqui eu também consigo, por exemplo, criar usuários. Então, aqui, voltando um ponto, eu consigo, clicando em usuário, eu consigo criar usuários. Aí eu clicaria no Create User, colocaria o username, e-mail, todas essas informações e daria um Create. Ok? Por aqui também eu consigo configurar policies de segurança, que é um ponto que a gente vai passar um pouquinho mais para frente. Aqui também em Network South é onde eu configuro se eu quero permitir que eu faça acesso ou não a determinados recursos. E aqui também a gente tem os compartimentos. Ah, o que seriam os compartimentos? Por exemplo, eu hoje estou no meu compartimento. Se eu entro aqui, eu vejo todos os compartimentos que tem aqui. Eu quero restringir esse acesso, por exemplo, homologação, produção e testes. É por aqui que eu criaria compartimentos e daria acesso a ele ou não via policies. Então, aqui, por exemplo, eu vou entrar em um serviço para mostrar para vocês compartimentos. Entro aqui, por exemplo, em instâncias. Deixa eu só carregar. Quando eu entrei aqui em instâncias, tem aqui, no canto esquerdo, tem os compartimentos. Aqui eu estou no meu compartimento. Meu compartimento, ele está sobre o BRZ, que é o root dessa tenancy. Tem um grupo dinâmico, que é o Middle Modern, e eu estou dentro desse Middle Modernization. Aí, por exemplo, se eu entro aqui, ó, eu expando esse menu, dá para ver que existe vários grupos configurados. Por a gente ser administrador da Tenancy, a gente consegue entrar em todos. Mas se está numa empresa, por exemplo, você conseguiria entrar só no que você tem acesso. Bom? Aqui a gente também vai falar um pouquinho sobre configurações do meu usuário. Então, vamos novamente entrar aqui em usuários. Dentro do meu usuário, quando eu entrar nele aqui, deixa eu só entrar nele.
eu tenho alguns recursos que eu posso configurar. Por exemplo, uma API Key, eu posso configurar também um Auth Token, que seria um token de autenticação única. Eu consigo configurar também uma senha de banco de dados. Ah, eu não quero deixar meu banco de dados exposto. Eu quero configurar essa senha em um local seguro. Então, eu configuraria aqui também. Então, tudo isso eu faço por essa tela, ok? Agora, a gente vai entrar um pouquinho em policies. Então, para eu entrar em policies, eu vou também no meu menu hambúrguer, Identity Security, Policies. Aqui a gente vai criar uma política, como a Paty explicou anteriormente, como que é feita essa criação de política. Sempre que a gente vai criar uma política, a gente tem que seguir uma regra. A Oracle, ela criou essa regra para que fica fácil a leitura humana. Então, vou clicar aqui para criar uma policy. Eu tenho que, obrigatoriamente, dar um nome para essa policy. Então, vou colocar aqui, policy FT. Eu tenho que colocar, não posso colocar assim. Não pode ter espaço. Aqui eu posso ter espaço, a description não tem problema. No compartimento, eu vou escolher o compartimento que eu quero. Então, aqui eu estou escolhendo no meu compartimento. E aí eu vou fazer a política. Então, vou escrever essa política. Quando eu dou um show manual editor, ele até me dá um exemplo aqui. Então, aqui nesse exemplo, permito o grupo, coloco o nome do grupo, o verbo, que seria, eu vou permitir, eu vou negar, eu vou conceder acesso mínimos, qual tipo de recurso que esse usuário vai ter, ou qual tipo de recurso esse usuário ou esse grupo não vai ter. Em qual compartimento que vai ser essa condição, e caso eu queira fazer uma restrição maior, eu consigo colocar um where, que aí eu faço uma condição. Por exemplo, eu quero permitir que a Aniele tenha acesso a esse recurso quando, por exemplo, quando ela tiver com acesso de admin. Beleza, meu acesso de admin foi revogado. Então, eu não vou ter mais acesso a essa condição da política, porque eu deixei de ser admin, ok? Então, a gente vai criar uma política aqui, eu até já deixei uma política pré-pronta para eu mostrar para vocês. Então, o que essa política aqui está permitindo? Essa política ela está permitindo que todos os recursos, que todos os usuários que estão sob o Dynamic Group Middleware Modernization, ele gerencia todos os recursos no meu compartimento. Então, por exemplo, eu tenho um recurso de OKE aqui dentro. Então, se a Paty entrar no meu compartimento, ela vai conseguir ter acesso a esse recurso. Se eu colocar aqui, por exemplo, nesse Middle Modern, e o Lucas não tiver sobre esse Dynamic Group, se ele tentar entrar no meu compartimento, ele não vai conseguir, ele consegue entrar, mas ele não consegue gerenciar nada, ok? Então, feito isso, a gente dá um create, ele demora um pouquinho só, e já está pronta essa política. Então, uma política foi finalizada. Alguma dúvida até o momento? Por enquanto, sem dúvidas, Anne, nessa parte. Ok. Então, agora a gente vai para um outro ponto, que é a criação de um Vault. O que seria o Vault? O Vault é a nossa senha que fica armazenada dentro do nosso OCI. Por exemplo, se você está desenvolvendo e você precisa armazenar a senha da sua aplicação, em vez de você armazenar isso na própria aplicação ou até num cofre de senha, não há necessidade. A gente tem o nosso próprio cofre de senha dentro do OCI e você armazena essas informações aqui dentro. Então, voltando, a gente entra novamente no menu hambúrguer. Tudo isso sempre vai estar dentro de Identity e Security.
Identity Security, volte. Ah, Aniele, eu vou fazer depois, mas eu não me lembro onde que tá essas informações, eu não lembro onde que está o Vault. Como que eu faço? Eu vou ter que fazer todo esse caminho de menu hambúrguer, Identity Security, procurar? Não. Uma coisa bem bacana que tem no nosso OCI é, eu sei qual é o recurso, mas não lembro onde ele está, eu consigo, através da minha lupa aqui, escrever o nome do serviço que eu quero, e ele aparece para mim aqui. Então, é a mesma coisa, ir no menu hambúrguer, dentro de security, ou procurar aqui. Você vê que ele apareceu aqui, inclusive documentação. Ah, eu não sei como configurar o Vault, quero iniciar a configuração, como que eu faço? Clicando nessa documentação, ele vai te mostrar tudo, passo a passo, como que faz detalhadamente. Então, vamos entrar aqui no serviço Vault. Então, quando a gente vai criar uma senha aqui dentro, primeiro a gente cria o Vault. Então, eu até já criei um aqui, mas basicamente, quando você cria ele, você dá um Create Vault, coloca qual é o compartimento e o nome. Feito isso, a gente vai para as próximas configurações. Então, vou clicar aqui nesse já, que eu já criei, teste Vault. E aí, sim, aqui dentro, a gente vai criar a chave. Então, a gente criou o Vault, aqui a gente vai criar uma Master Key. Dentro dessa Master Key, eu posso ter várias chaves. Então, vamos criar aqui. Aí, aqui a gente escolhe o compartimento também. Protection Mode. Aqui, a gente escolhe se a criptografia ela vai ser feita por um hardware ou por um software. Então, assim, quando a gente escolhe que ela vai ser dentro de um hardware, dentro do meu data center, que é o que a gente chama de HSM, que é essa daqui que já está pré-selecionada, ou então eu posso fazer, eu quero fazer por um software, eu já tenho um token de autenticação, quero utilizar ele. Também pode ser. Lembrando que o HCM, ele é mais seguro, só que ele tem um custo a mais. Então, aqui para fins de teste, a gente não tem um software, a gente vai fazer pelo HCM mesmo. Então, aqui a gente precisa escolher um nome. Então, aqui a gente vai escrever Master, por exemplo. E aqui a gente também seleciona qual é o shape que a gente quer. Então, aqui a gente tem disponível AES, RSA e ECDSA. Então, a gente escolhe de acordo, ou melhor, se enquadra no cenário que está sendo utilizado hoje em dia, on-premise, ou então, não, quero fazer do novo, então vamos colocar aqui AES. Deixa eu beber uma água. E aqui eu dou um Create Key. Aí demora um pouquinho para criar aqui. Um instantinho aqui. Anny, tem uma pergunta aqui no nosso Q&A, que é uma pergunta no sentido de saber se a verificação vai ser sempre feita por software ou não. Depende de como você configurou aqui. Na seleção, você coloca, eu quero fazer pelo software, aí ele sempre vai pedir o software. Não, ele vai fazer via HSM. Aí ele sempre vai te pedir a secret que a gente vai configurar aqui agora. Então, aqui ele já habilitou a minha Master Key, que é aquela que a gente vai sempre ter como a chave mestra. Então, dentro dessa chave mestra, eu posso ter várias outras chavinhas. Então, aqui eu vou criar os meus segredos. Por exemplo, uma aplicação de autenticação. Então, aqui eu uso uma chave para autenticar ela. Então, eu posso criar aqui esse segredo
e ela vai me dar esqueci o nome da palavra. Ela vai gerar um OCID, que é esqueci o nome da palavra. Nossa Senhora. Isso, estilo um token, corretamente. Ela vai gerar um token para mim. Obrigada, Camis. Ela vai gerar um token para mim, então toda a autenticação que eu vou fazer através desse token. É um token, como a gente não está usando o software, a gente vai usar esse token, ok? Então, aqui, por exemplo, de uma aplicação qualquer, vou colocar aqui Secret DB. A description, eu só coloco do que é essa senha. Então, por exemplo, aqui, senha do database. Aí, aqui eu vou escolher o formato que eu quero. Se eu vou querer ela em texto, se é um base 64. E aqui também eu preciso selecionar em cima qual que é a minha master key. Então, aqui eu seleciono a que a gente já criou anteriormente, que é a master. E aqui eu vou criar, por exemplo, database 123. E o meu segredo. Aí, está criando aqui nossos segredos, só um momentinho. Então, ela já criou aqui, ó, e como a Camis falou, ela me gera um OCID, que é como se fosse um token. Então, a partir desse momento, essa senha, ela está encriptada. Então, para eu consumir essa informação, ela não fica mais disponível publicamente. Então, eu vou ter que copiar esse OCID aqui, eu posso até dar um show aqui. Então, ele está encriptado dentro deste token. Então, eu copio o token aqui, e onde eu for utilizar, eu informo esse token, para que ele seja consumido. Alguma dúvida nesse ponto? Não? Nesse Então, ponto aqui não, Anne, tudo certo. Ok. Então, a gente vai seguir para o próximo ponto, que seria o nosso WAF. Então, aqui em WAF, novamente, menu hambúrguer, Identity Security, Web Application File. Então, o WAF ele vai servir para a gente fazer a nossa proteção da camada de file e também da camada web. Então, aqui eu sempre tenho que ter uma parte rodando ou então um firewall de borda. Então, aqui a gente vai configurar eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa configuração. Então, aqui, a gente clica em Create WAF Policy. Name, a gente pode deixar o próprio nome, ou então a gente renomeia. Então, aqui a gente só, por exemplo, ele já está aqui com WAF, Web Application File Policy. Então, a gente coloca, por exemplo, a data de hoje, 24/1/23. Aí, aqui em Actions, depois eu escolho o compartimento que essa policy essa WAF Policy vai entrar. E eu clico aqui em Actions. Em Actions, ele já tem algumas WAF policies pré-configuradas. Então, aqui eu consigo definir quais ações que ele vai tomar. Aqui eu já tenho, por exemplo, ó, essa pré-configurada, ela já permite com que ela faz com que qualquer erro, qualquer HTTP que tenha uma requisição maior que 0, a gente receba um erro 401. Só que nisso aqui a gente vai fazer toda a configuração. Então, a gente faz o edit dela, porque ela ficar aqui com 0 não tem nem sentido.
Então, a gente clica aqui no Edit. Aí, aqui a gente consegue tanto colocar por código, quanto por linha de comando, quanto método gráfico. Eu vou mostrar para vocês o método via console. Eu vou mostrar para vocês o método via console, ok? Só um instante. Então, aqui a gente vai clicar nessa pré-configurada 401, inicialmente, que a gente vai utilizar ela, e aí a gente vai configurar. Então, aqui eu clico em Next. Em Access Control, eu consigo fazer todos os controles. Ele é baseado todo em político. Ou seja, se eu quiser fazer uma política que limite o determinado país, eu faço por aqui. Então, eu clico aqui, Enable Access Control. Aí eu clico aqui, ADD Access Rule. Então, aqui no meu Condition Type, eu coloco, por exemplo, se eu quero que tal país não acesse minha aplicação. Então, eu coloco aqui, Country Region is. Aí, aqui eu coloco em lista. Aí, eu tenho também not lista. Não, quero que esses países específicos acesse. Então, eu consigo fazer assim. Então, vamos fazer o teste aqui em list. Coloco, por exemplo, aqui, Albânia. Todas as requisições que vier da Albânia, a gente não vai permitir o acesso. Eu dou aqui o Access Rule. Aqui eu preciso de colocar o nome, então aqui vamos colocar regra país, dou uma DD Access Rule. Aqui eu vou para o próximo, então a gente configura um limite, foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, aqui a gente coloca também para habilitar, vocês veem que tudo aqui é opcional, então eu só configuro puramente o que eu quero. Então, aqui eu dou um ADD Rate Limit. E aqui eu vou colocar um nome para ele também. Test Rate. E aí, aqui eu vou colocar o Request Limit. Então, aqui, uma requisição, lá estava 0. Então, aqui a gente vai começar para configurar isso daqui. Então, a gente coloca uma requisição no período de 5 segundos. Aí, eu coloco a condição aqui, ADD, e eu coloco, como aqui eu já tenho a Action Name, então é só o ADD Rate Limit. Então, todas as configurações, as requisições que chegarem, mais de uma requisição em menos de 5 segundos, estou lá na tela, estou apertando várias vezes o Enter. Essa vai dar um erro 404 na minha tela, para o cliente. Ok? Aqui, em Protections, também é opcional, mas aí eu também consigo habilitar aqui. Essa parte a gente não vai habilitar nesse teste, mas é possível habilitar qualquer requisição que você queira aqui. Indo para o próximo, a gente seleciona o Load Balance, que vai ser a nossa porta de entrada, que o cliente vai chegar. Então, aqui no meu compartimento, eu não tenho nenhum Load Balance. Mas, por exemplo, se eu pegar um compartimento que eu tenho Load Balance, como a gente fez só para fins de teste, a gente nem criou o load balance. Então, mas, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês se eu pego um ambiente que tem. Então, vou pegar aqui o do Gustavo Alves. Sei que no dele tem. Então, aqui, eu pego o load balance. Quando eu vim aqui para o Next, o Review Create, eu não vou fazer o Create porque ele demora muito. E aí, a gente está um pouquinho apertado no tempo, não daria tempo. Então, a gente dá um next aqui, vai rever todas as configurações que eu fiz aqui, nessa tela de review e create. Feito isso, só dá o create, ele vai criar a nossa política de WAF, ok? Alguma dúvida nesse ponto? Deixa eu dar uma olhadinha no que a neném. Oi, Anne. Aparentemente, a pessoa não está com dúvida nesse ponto.
Eu vi Mas, aqui. uhum, caso tenham dúvida, podem perguntar, tá, pessoal? Exatamente, Aproveitar eu vou essa ficar aqui um oportunidade. pouquinho também, mais uns 15 minutinhos. Se tiverem dúvida, pode contactar no Q&A que eu respondo para vocês.